Vou começar essa entrevista de uma maneira diferente. Eu não vou enrolar tanto porque o momento é de serviço. É dizer para você, mulher que é empreendedora, mas está ainda naquela fase autônoma e sem a tal formalidade, que é uma MEI, ou às vezes precisa de um recurso para colocar o negócio para funcionar melhor. Tem uma dica para você. O governo do estado tem disponibilizado cerca de 20 milhões de reais para 2024. Valor esse que pode ser utilizado para finalidades que você está pensando. Sabe, às vezes você quer melhorar a sua lojinha de roupa, a sua venda de salgado. Tudo isso pode ser muito bem beneficiado, né, secretária? Mas isso precisa de quê? Precisa que elas possam também dizer, eu preciso desse recurso. É isso. Seja bem-vindo ao Real Time 1. Kelly Patrícia, secretária de Assistência Social do Estado. Obrigada pelo convite, muito feliz hoje. E para falar sobre o quê? Sobre a pauta da assistência, que é o meu xodó, a minha pauta e o amor que eu tenho no coração. Então, verdade, para quem é mulher e em busca do crédito rosa, que tem todas as facilidades do financiamento, inclusive se você pagar antecipado, a taxa de juros, que é 6% ao ano, cai para 4,25%. Aonde que a mulher vai conseguir um cuidado desse? Qual um banco que vai ofertar uma taxa de juros tão baixa como essa? Verdade. E assim, dependendo do tipo do projeto, o valor financiado tem até 6 meses para iniciar o pagamento da primeira parcela. Tem uma carência? Tem. São as facilidades que o governo do estado do Amazonas está trazendo justamente para empoderar as mulheres, para ajudar na renda familiar daquelas mulheres empreendedoras, daquelas mulheres que têm sonhos, fazer as mulheres sonhar e ter a economia do mercado local do município para aquecer, para trazer mais oportunidades de trabalho também. Porque quando você abre uma pequena venda, você está gerando um emprego para alguém e está aquecendo a economia local. Às vezes é aquela mulher que pode, e a gente vai falar disso mais à frente, pode até estar ali dentro do auxílio estadual, mas que está começando a desenvolver algum negócio e precisa, a gente sabe que precisa de um capital, precisa de uma injeção de ânimo ali para poder levar o negócio adiante. E às vezes nem sabe, secretária, que esse serviço pode estar disponível. É um serviço que é uma parceria com a AFIAN, a senhora falou sobre Sim. isso, a Agência de Fomento do Estado, e pode ser feito esse cadastro através da SEAS, ela procura a SEAS. Como é que funciona esse meio de campo? No próprio site da SEAS tem uma aba, Crédito Rosa, e aí ela insere os dados dela lá, tem toda a orientação. Se ela quiser ir pessoalmente, tem um polo em Parintins. Lá no Parque de Parintins a gente conseguiu, foi uma inovação de 2023, um atendimento fixo em Parintins. A gente também conseguiu no Parque do Estúdio 5 aqui. Ou seja, as mulheres daquela região não precisam se deslocar até a Secretaria de Estado, que fica ali no Darcy Vargas. Aí ela pode no Estúdio 5 ser atendida. Tem uma equipe lá treinada para isso. Ou na própria FEAM, onde ela ficar mais à vontade. Ou seja, a oportunidade está lá. Além disso, a SEAS sazonalmente, ela vai aos municípios. Então, nós conseguimos em 2023 o aporte de 10 milhões de reais em 33 municípios do estado do Amazonas. A ideia dos 20 milhões, o grande desafio meta da SEAS é alcançar 62. Nós vamos conseguir, com certeza. É um desafio bem amplo, falando de Amazônia, né? Bem amplo mesmo, mas é muito burocrático para a mulher? Acho que quem está assistindo pode estar se perguntando se tem essa burocracia de, às vezes você precisa comprovar a renda, você não tem essa às vezes como comprovar, você está, como eu falei, às vezes no auxílio estadual da vida. Como é que a mulher consegue de fato dizer que ela tem possibilidade de receber aquele aporte financeiro? Ela vai apresentar a documentação que está sendo solicitada. É uma declaração de renda verbal que ela tem. Se ela tiver como comprovar, por exemplo, se ela quiser o máximo, chegar ao teto de 20 mil reais de aporte, aí ela precisa de uma comprovação. Mas se são os 5 mil reais, ela precisa ter o cadastro dela atualizado e ele vai para aprovação. Tem outras facilidades, porque na época da pandemia, inclusive mulheres negativadas, elas podiam participar. Na verdade, a FEAM ainda tem, o Marcos Vinícius esteve aqui comigo e ele falou sobre isso, né? Que a FEAM tem um limite que você pode estar devendo X valor. Sim. Se não for muito alto, a FEAM mesmo assim consegue te liberar um crédito. Ele é um grande parceiro, é inovador nessa área. A gente pensa e o Marcos Vinícius vem lá, tá bom, eu tenho dinheiro, vamos correr aqui. Mas ele busca as facilidades, ele traz oportunidades para o Estado, traz oportunidades para a população. E, nesse caso específico, nós estamos tratando das mulheres
que identificamos na época da pandemia a necessidade de levar para as mulheres a solução para o problema financeiro delas, né? Descobrimos isso também no estudo do auxílio estadual, que mais ou menos 90% é mulher e é chefe de família. Olha aí. Né? Se tornou por ter ficado enlutada ou é natural. O relacionamento, antes, né? o relacionamento não andou, ou é uma mãe carreira solo, como se fala, né? Maternidade unilateral. E aí ela está com todo o aporte da casa. E aí, às vezes, perdeu o emprego, não sabe como fazer, perdeu uma oportunidade, ou o próprio negócio precisa crescer e aí precisa de um apoio. E aí o Estado está entrando. Social, né? É um impacto social. Exatamente. Esse impacto social, eu vou falar do crédito, do auxílio estadual. Quando a gente olha para esse número de 90% de mulheres, isso significa que o peso da responsabilidade do Estado de manter esse auxílio reflete muito na vida dessas chefes de família. Com certeza. Qual o feedback que vocês têm delas? Assim? Porque eu acredito que depois da criação isso transformou, né? A gente tem um retorno dessas mulheres que enveredaram para outros caminhos, conseguiram cursos. Eu tenho histórias e histórias que eu vivi no interior. Eu fui na inauguração da Cozinha Popular no Rio Preto da Eva e uma moça sentou contando a história dela, né? Que com o restaurante Prato Cheio e o auxílio, ela estava voltando a estudar. Olha aí. Então, ela tinha como alimentar os filhos dela. E os filhos da vizinha que estavam doentes, então ela fazia faxina, ela lavava roupa. E agora ela podia alimentá-los e com auxílio ela poderia comprar o caderno para estudar. É algo tão básico, né? Para a gente é algo tão básico, né? E às vezes isso é. E assim, a gente algo tão aprende diferente. a ficar grato todo santo dia por tudo que acontece ao nosso redor, porque um caderno, você já pensou? E o pessoal fala assim, mas R$150 é muito pouco. Abre a geladeira e não tem nada. Você compra farinha, você compra o ovo, você compra um óleo, você faz alguma coisa, você tem alguma coisa. Ou então precisa comprar uma fralda para uma criança, porque não tem a fralda, precisa ir para o médico, ou está doente, está necessitando naquele momento, você tem. Se você tem um auxílio. E isso para uma mulher, isso para uma mãe é muito importante, você suprir a família. Eu não estou dizendo que o homem não tem essa característica, tá? Sim. Porque é nato que a gente vem de uma história em que o homem é o chefe de família. E a história se reformulou e hoje as mulheres têm também esse papel. Sim. E quando estão os dois em casa, os dois se ajudam. Claro. Né? E os R$150 vêm também para dar esse aporte. Por falar em alimentação, hoje quantos restaurantes populares existem no estado? 44. Isso, capital e interior. Exatamente. Qual o impacto disso? Vocês já conseguiram aferir? O impacto disso para a população? Quantas pessoas atinge? A gente atinge mais ou menos, são 30 mil refeições mês. Eu acho que no ano dá mais de 4 mil refeições, ou seja, 4 mil pessoas atingidas com alimentação, dependendo da localidade, porque o restaurante popular ele é dividido em duas modalidades. Uma é a cozinha, que é a sopa. Então, a sopa ela é gratuita e ela funciona de segunda a sábado. A pessoa se alimenta com 500 ml de sopa e pode levar para casa mais 500 ml de sopa. E o restaurante popular ele é R$1 e é de segunda a sexta e é só o horário do almoço. Não tem o transporte, que é para não interferir na qualidade do alimento, de você misturar o quente com a salada, porque tem lá o arroz, o feijão, a salada, tem a fruta, dependendo da calha, dependendo da estação daquela fruta está lá. Ou seja, é uma alimentação pensada. E pensada, inclusive, no perfil daquela região. Tem restaurantes, por exemplo, Tabatinga é um exemplo, que ali é mais adolescente e criança. Eles vêm, passam um ônibus da escola na frente, na volta, e a mãe, o pai já comprou já pegou a ficha, porque lá é cozinha, e eles se alimentam. Quem vai para a escola também passa lá. O ônibus passa na frente.
se alimenta e vai. Então, assim, dependendo da região, a alimentação ela é diferenciada. A gente tem uma equipe de nutricionistas para isso. Entendi. O prato cheio, obviamente, são quantos na capital? São 18. 18 na capital. Ou seja, a grande parte está dividida nos municípios do interior, onde, depois da pandemia, a gente sabe que houve um maior impacto por falta de renda, por falta de opção de recurso financeiro. E isso deve gerar, tanto para a comunidade quanto para aquela pessoa que está sendo beneficiada, as pessoas que trabalham ali, algo que não se tinha nesse período, né? Que era a mão do Estado, né? Era a responsabilidade do Estado. Sim, e aí o projeto em si gera emprego para quem está trabalhando dentro do restaurante, melhora a autoestima da pessoa, porque é uma preocupação a menos, agora eu consigo fazer outra coisa, o bico que eu vou fazer, o emprego, isso me ajuda com o que eu vou conseguir para alimentar minha família ou melhorar a qualidade de vida. As pessoas acham que não, mas o cartão não é só uma renda. Quando a gente entrega um prato de comida, não é uma refeição. O impacto no ser humano é muito grande, é um acolhimento, é uma perspectiva de tirar daquela situação. É tipo assim, eu fui visto, né? E dentro do restaurante Prato Cheio tem um projeto que está sendo trabalhado desde o ano passado. A gente tem o bairro da União como piloto, que a gente vai implantar agora em 2024, né? Nós identificamos todos os perfis que frequentam o restaurante Prato Cheio, nós descobrimos pessoas com nível superior, que frequentam, mas estão desempregadas, estão em situação de vulnerabilidade. Isso era uma realidade que era comum você encontrar em grandes estados, né, em grandes capitais, né? Hoje a gente vê que é uma realidade também daqui. Então, a ideia é a gente ajudar essa mão de obra a ser absorvida no mercado de trabalho. E aqueles que não têm como gerar renda, é o casamento entre CETAM e SEDUC, para que eles sejam qualificados para voltar ou ser inserido no mercado de trabalho e sair daquela situação de vulnerabilidade. Tem uma pauta que a SES também já defendeu lá, esteve na vanguarda porque o governo federal, depois que falou, foi tratar desse tema que é a dignidade menstrual. Como é que o Estado hoje está trabalhando nesse sentido? Bom, o Estado ele é um pioneiro, tá? É bom reforçar isso. Né? Lá na vanguarda ele é um pioneiro. Por que ele é um pioneiro? Porque ele foi um dos poucos estados a ter uma lei, ficou instituído o programa de dignidade menstrual em lei. Né? Enquanto o federal incluiu o absorvente na cesta básica em 2021, mais ou menos uma legislação publicada em outubro, em maio o estado já tinha isso. E naquela época a gente teve a doação da P&G e o apoio da Latam com a carona solidária para trazer os absorventes para a gente distribuir em parceria com a SEDUC nos municípios, nas escolas municipais. Em 2023, nós conseguimos manter com os aportes do Estado o programa e nós alcançamos, eu acho que aproximadamente 100 mil meninas. E a ideia é manter esse programa funcionando e trabalhar ele para alcançar outros municípios que não foram beneficiados, porque alguns dos prefeitos também estão fazendo aquisição. Tipo assim, o Estado está fazendo, a gente vai fazer também. É um negócio, é a corrente do bem, que a gente chama, né? Vai pegando. Vai pegando e vai dando certo. Então, assim, a ideia é manter o programa ativo, né? Agora vai começar a parte das aulas, né? E daí é dar continuidade dele. E o bom é que em 2023 nós atendemos as meninas em idade escolar e as mulheres que também estavam em vulnerabilidade dos municípios, que não tinham condições de adquirir, isso dificultava também. Por exemplo, se ela estava lá na questão da agricultura e precisava levar o alimento para a feira, nós conseguimos fazer um cadastro, São Gabriel foi um, e elas receberam também. Não impactou dela não poder levar, porque ela estava no período menstrual e não tinha como manter a higiene daquele período dela. Você falou de São Gabriel, está falando muito do interior, mas tem uma preocupação que se aproxima e a gente passou por ela. Na verdade, passou
3 eventos extremos nos últimos 3 anos. Verdade. 2021, a cheia recorde. 2022 tivemos uma cheia que não foi recorde, melhor dizendo, mas também foi uma cheia extrema. O oposto aconteceu em 2023. A Secretaria de Assistência Social, é óbvio, tinha que estar envolvida nisso para poder levar apoio a quem estava distante ou quem também estava até aqui nas áreas mais periféricas de Manaus. Há planejamento para isso em 2024, uma vez que as possibilidades meteorológicas apontam para um novo evento extremo? Sim. Já havia um planejamento para estiagem, já havia uma previsão, né, um alerta da Defesa Civil, tanto nacional como estadual, só que a gente não tem ali a receita perfeita, porque você está tratando de natureza. Mas nós conseguimos antecipar vários eventos em 2023 para que o Amazonas passasse por ela e não tivesse impactos tão negativos. Tivemos impactos negativos, óbvio, mexeu na economia local, mexeu na parte nutricional das pessoas, mas nós conseguimos manter os atendimentos do Estado funcionando, inclusive restaurantes, onde podia ter. O que nós trazemos para 2024? O que nós aprendemos também em 2023. Então, hoje, o Estado tem o planejamento tanto para uma nova cheia, tem o planejamento para estiagem, porque é sazonal, o Amazonas é assim, né? Então, a gente já tem apoio com a ADRA, com o Unicef, o próprio governo federal, cada secretário com suas pastas tem suas articulações para que o impacto continue também sendo o menor possível. Não tem como prever que tamanho vem, mas uma coisa é certa, nós temos como trabalhar, temos como passar e temos como superar. Acho que o maior desafio é o logístico, né? Principalmente dando esse apoio ao prato cheio, aos restaurantes populares. Sim. Ainda mais tratando de alimento, como é que você consegue fazer esse transporte? Que muitas coisas já chegam na capital de forma tardia, a gente sabe, por conta da dificuldade por estrada ou fluvial. Imagina nesses lugares mais distantes. E aí as empresas trabalharam com previsibilidade, que é a mesma coisa que a gente tem feito para agora, né? Os fornecedores trabalharem levando os produtos para lá. Assim como foi feito com combustível, com medicamento, com água pela COSAMA, com aporte de safra para os pequenos produtores, agricultura familiar, tudo que o Estado tinha. Ele foi prevendo e foi tratando. E o que nós não conseguimos ou não acertamos no anterior, já está em planejamento para que dê certo no próximo. Secretário, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao Real Time. É um prazer recebê-la pela primeira vez aqui. Lhe agradeço mesmo. Aquela porta ali está sempre aberta para novidades e boas notícias. Eu que agradeço o convite. E olha, não dá não, porque sou abusada, posso vir mais vezes. Eu estou pedindo para a senhora vir, fique à vontade. Obrigada, viu? Obrigado à senhora mesmo. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.